Hoje o Andreasa escolheu um assunto para a gente começar esse bate-papo da manhã, que é a indicação de Eduardo Bolsonaro para a Embaixada dos Estados Unidos, que já recebeu o ok do governo americano e a contestação do Partido Cidadania no Supremo Tribunal Federal, ou seja, a novela continua, né, Andreasa? Tem dois fatos novos, portanto, né, Barão? O agreement, né, que é o aval do governo americano para a indicação do embaixador, algo que é praxe e que não deveria ser motivo de comemoração. Se houver, será exceção a história de alguém que tenha sido rejeitado. E também tem essa ação do Cidadania. Ontem foi Dia dos Pais, como todos nós sabemos, um beijo a todos os pais, mas eu quero falar do Dia das Crianças, na verdade, porque isso é exatamente uma manifestação do Dia das Crianças. A indicação do Eduardo Bolsonaro é um presente do pai, sem que ele tenha mérito, objetivo, qualificação para ocupar esse papel. E aí é importante, pessoal, insistir no histórico que nos trouxe até aqui, até esse momento. Que histórico é esse? Se a gente voltar aos anos 90, aqui no Rio de Janeiro, Jair Bolsonaro, vereador eleito, com o que ele é, a sua natureza de líder sindical, representante de grupo de pressão, grande líder corporativo das Forças Armadas, das Forças de Segurança Auxiliares, tudo isso que nós conhecemos e que ele foi ao longo dos seus 30 anos no parlamento. Ele vislumbra uma brecha, Jair Bolsonaro, para chegar ao Parlamento Federal, à Câmara. Disputa a eleição, vence. Na eleição seguinte para vereador, ele lança a própria esposa, Rogéria Bolsonaro, naquela ocasião, para disputar esse lugar, para ocupar o lugar dele. Já ali, Barão, a lógica patrimonialista, o familismo, que é um dos pilares do bolsonarismo. Depois, curiosamente, ao se separar de Rogéria, ela deixa de servir ao projeto de poder bolsonarista. Jair, lança o próprio filho Carlos aos 17 anos, assegurado por uma liminar, para disputar uma eleição contra a própria mãe. Os traumas são evidentes, estão aí até hoje. Ele vence a mãe nessa disputa porque a mãe deixou de servir ao projeto político em função da separação. Vocês vejam que tem um histórico aí da família se impondo, do patrimonialismo. Em que isso difere dos tão criticados pelo bolsonarismo, Sarney, Edson Lobão, Antônio Carlos Magalhães e por aí vai? Na sequência disso, ele elege o filho Flávio Bolsonaro, hoje senador, deputado estadual, e depois Eduardo Bolsonaro, deputado federal. E tem a história da composição desses gabinetes também. Há pouco, o Jornal Globo trouxe uma matéria muito importante, na semana passada, sobre a composição familiar dos gabinetes, como a sucessão no gabinete de todos, do pai e dos filhos, passa por uma lógica de amiguismo, de relações pessoais, isso sem falar nas figuras fantasmas, aquelas ainda obscuras relativas ao caso Queiroz. É sob essa lógica que a gente precisa encarar a indicação do Eduardo Bolsonaro. Muita gente acha que é uma coisa banal, que é uma coisa ridícula, menor, mas é que temos aí uma brecha, um precedente para que isso que já tem um passado tenha também um futuro. O presidente Bolsonaro costuma lançar cortinas de fumaça para encobrir fatos. Quando surgiu a ideia do Eduardo Bolsonaro indicado embaixador, a minha primeira reação foi aquela de que ele talvez quisesse encobrir a sua atuação de líder sindical para interferir na reforma da Previdência em prol dos policiais. Mas a coisa prosperou porque também uma outra lógica do bolsonarismo, Barão, pessoal, é esticar a corda para testar reações, ver como as pessoas reagem, os seus apoiadores e também nós, imprensa, sociedade de modo geral. Além disso, e é muito importante, eu tenho a impressão que o projeto de poder da família Bolsonaro, pensando no futuro, passa pelo Eduardo. E faria sentido, portanto, tirá-lo do Brasil, porque, sejamos sinceros, é um deputado medíocre, um deputado federal medíocre, que nunca brilhou, não terá condições de brilhar, se não por ser filho do presidente, motivo pelo qual foi eleito, todos os filhos foram eleitos assim. Qual a qualidade dos filhos políticos do presidente Jair Bolsonaro? Com todo respeito, pode ser que eles venham a apresentar no futuro, mas por hora são filhos do presidente. Tira o Eduardo daqui, portanto, da exposição das suas limitações, manda para os Estados Unidos para ele ficar imitando, para ele fazer fotos com Trump, para assinar alguns tratados irrelevantes e por aí vai. Chegamos então à ação do Cidadania. Em si, no mérito, a ação é muito correta. Trata de apontar um atentado contra a impessoalidade na República, impessoalidade prevista na Constituição Federal. No entanto, eu sempre digo isso,
o recurso é equivocado, a forma é equivocada. Isso não pode ser uma questão judicializada, porque é matéria legislativa, porque cabe ao Senado da República, e esse é o ponto mais importante aqui dessa minha primeira intervenção, dessa minha primeira participação na Band News FM para todo o Brasil. O Senado da República precisa se impor. O Senado da República terá diante de si a aprovação ou não da indicação de Eduardo Bolsonaro. Ainda que ele tivesse méritos, e não tem, para ocupar essa posição, é o caso de defender a impessoalidade da República. O filho do presidente da República não pode ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos e em qualquer lugar. Então cabe, insisto, ao Senado da República e ao que se espera do Senado da República vetar essa indicação e não permitir que essa questão seja judicializada, que acabe de fato no Supremo Tribunal Federal. Tudo que a gente não precisa é, diante de uma chance de um poder da República, o Senado se impor, o STF, o Supremo Tribunal Federal, entrar para mais uma vez legislar, Barão. Tem que